Glossário. Arguile. Peça que combina um recipiente com água e uma parte superior onde se coloca fumo. Tem uma pequena mangueira com um bico. Serve para fumar. Algumas casas utilizam como objeto decorativo. Aziçadala. Prato à base de berinjela fatiada, coberta por carne moída, molho branco e queijo. Tem a apresentação semelhante a uma lasanha. Segundo algumas pessoas, esse prato não existe na Síria, onde o molho branco não é utilizado na culinária. Parece ser um prato criado no Brasil. Baba ganoush, também conhecido como pasta de berinjela, é a berinjela assada ou defumada, misturada com tahine, pasta de gergelim, limão e, em algumas receitas, alho. Baklewi, doce de massa folhada com formatos variados, recheado tradicionalmente com nozes ou pistache. No Brasil, algumas famílias substituíram as nozes ou pistache por castanha de caju. Bastra, jogo de cartas. Shab, significa jovem. É a carta do baralho que corresponde ao J, valete. Chancalice, feito de coalhada seca, misturada com ricota ou queijo, bem temperada. É consumido com pão. Dubk, dança coletiva. Forma-se uma roda ou fila, entrelaçando os braços, e faz-se uma sequência de passos com os pés. Os homens podem puxar a dança ou fazer passos específicos. Dafine, prato à base de trigo grosso, carne e grão de bico. Tradicionalmente, usa-se carne de carneiro cozida com trigo grosso. No Brasil, muitas famílias substituíram a carne de carneiro por costelinha de porco, carne de boi ou frango, misturando o trigo com arroz. Algumas acrescentam repolho à receita. Fatayer, pão frito com a massa bem fina. Fatouche, salada mista de tomate, pepino, alface, salsinha, hortelã e limão, com pedaços de pão torrado ou frito. Tradicionalmente, usa-se o pão dormido, que amolece no contato com o tomate e o limão. Halel e hamra, doce semelhante a um pudim de pão, feito com leite, pão dormido, adoçado com rapadura e finalizado com manteiga. Halewe, doce de gergelim com açúcar. Existem vários tipos de halewe. Halewe jebne, feito à base de queijo, mussarela e farinha de semolina, servido com caldo de açúcar, por exemplo. Hummus bitahine, também conhecido como pasta de grão de bico, é o grão de bico batido, misturado com tahine, pasta de gergelim e limão. Consumido com pão como entrada. Labania, qualquer prato à base de coalhada cozida. Pode ser com pequenos quibes, chamado quibe labanier, ou com pequenos pasteizinhos tipo capelete, chamado chuchubarak. Magdus, berinjela pequena, recheada com nozes, alho e pimentão vermelho, em conserva no azeite. Consumida com pão no café da manhã, lanche ou jantar. Mijadra, prato à base de arroz com lentilha. Algumas famílias também usam trigo e enfeitam com cebola frita. Malfufo ou charutinho. Arroz com carne, enrolados tradicionalmente em folhas de parreira de uva. Alternativamente, algumas famílias usam folhas de couve ou de repolho. Mamule, doce ou biscoito amanteigado à base de farinha de semolina, recheado tradicionalmente com tâmara, passas e leite condensado. No Brasil, muitas famílias trocaram as tâmaras por nozes. Masbarra, objeto de contas, semelhante a um terço ou rosário, usado para oração ou para relaxar, movimentando-se as contas entre os dedos. Pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres. Merche, berinjela ou abobrinha, recheada com arroz, carne e molho batido, tomate, cebola e salsinha. Algumas famílias acrescentam pimentão ao molho. Quibe michuia, quibe assado na brasa, recheado com banha de cordeiro. No Brasil, a receita encontrou variações, como o uso de carne de porco ou moída, refogada com cebola. Quibe, prato à base de carne de boi moída e trigo.
Pode ser consumido cru, assado ou frito. Raha, espécie de bala gelatinosa envolta em açúcar de confeiteiro. Salada marroquina. Salada à base de frango, maçã verde, trigo, tomate, pimentão, cebola, azeitona, passas, salsinha, hortelã e maionese. Esfirra. Salgado feito com a massa do pão sírio recheado com carne ou queijo. Ta'lil. Festa realizada na noite da véspera do casamento. Tradicionalmente, a ta'lil acontece no sábado à noite na casa do noivo e o casamento religioso acontece no domingo na igreja. Tabichiche. Caldo à base de arroz ou trigo com lentilha, cebola e azeite. Tabule. Salada de tomate, cebola, pimentão, trigo, salsinha, limão e azeite. Algumas famílias colocam rabanete e pepino. Tahina. Molho de gergelim utilizado na preparação de diversos pratos salgados e doces. Pasta de grão de bico, hummus bitahina, pasta de berinjela, baba ganoush. Ierne. Caldo de galinha com grão de bico. Consumido com arroz com alitria, macarrão fininho frito na frigideira. Za'atar. Especiaria à base de tomilho desidratado, misturado com vários temperos e gergelim. Pode ser consumido com azeite e pão ou usado como tempero para outros pratos. Zamer. Instrumento musical de madeira semelhante a uma flauta.